Voltamos. Eu falei, gente, eu preciso sair pra entrar de novo, porque, cara, eu tenho pena, não é pena, mas, tipo, tenho compaixão com as pessoas que não podem estar ao vivo, né? Tem muita gente que trabalha, sabe? E que nos dias que eu não consigo salvar, que dá algum problema no meu celular, as pessoas vêm me chamar. E aí eu falei assim, não, eu vou conseguir salvar, mesmo que depois eu faça a live do Corpo de Dor, e o Corpo de Dor eu não consigo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fixar um negócio aqui. Será que eu consigo fixar um assunto? Nem sei como se faz isso. Não, acho que não. Depois eu vou dar uma olhada como faço, porque eu queria muito... Deixa eu ver... Ah, não sei como fazer. Queria colocar um assunto fixo aqui, mas tudo bem. Vamos lá então. O que eu quero explicar pra vocês em relação ao corpo de dor, né? O que é o corpo de dor? O corpo de dor ele é um termo utilizado pelo Eckhart Tolle. Não sei se vocês conhecem, ele é bem famoso, né? Ele escreveu O Poder do Agora, né? Que foi um best-seller assim, nesse ano de 2018, 2019. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Despertar de uma Nova Consciência, que pra mim foi um dos livros que mudou minha vida, assim, até nesse meu perfil do Consciência de Amar. Acho que nos primeiros posts que eu fiz lá no ano passado, no início do ano passado, eu publiquei ele, porque ele foi como um início do meu despertar, assim, né? Eu sinto que o Eckhart Tolle, ele consegue transmitir aquilo que a gente sente de uma forma mais clara. Algumas coisas são um pouco difíceis, mas eu acho ele muito bom, muito, muito sábio, assim, né? E ele usa o termo corpo de dor para poder explicar por que a gente se alimenta dos pensamentos negativos, por que a gente não consegue sair. E o que é então o corpo de dor, né? Nós, seres humanos, nós temos a tendência a sempre ir guardando as nossas emoções. Então, aquelas feridas emocionais, como a gente está trabalhando, né? A gente trabalhou nessa série de lives, né? É justamente coisas que a gente vai guardando e que a gente não consegue dissolver, né? Todo mundo carrega essas dores no nosso campo de energia, no nosso campo energético. E esse campo energético que carrega essas dores é justamente o nosso corpo de dor. Então, ele chama assim para ele poder explicar toda a energia negativa que aconteceu em um dado momento na nossa vida e a gente não olhou, por algum motivo a gente não aceitou, a gente não conseguiu naquela hora ter a consciência para dissipar aquela energia, para deixá-la embora, né? Toda a situação que ocorreu e a gente não conseguiu trabalhar naquele momento, ter a consciência de tipo, tá, eu passei por isso, entendo, te perdoo, né? Entendo que eu tenho que passar por isso. Se eu não conseguir dissolver, vai ficar no meu corpo de dor, né? Então, com isso, a gente vai criando, é como se fosse uma sujeirinha no nosso campo eletromagnético, esse nosso campo de energia. A gente vai criando várias sujeirinhas conforme a gente vai passando por esses momentos e a gente não trabalha eles. Para vocês terem uma ideia, tipo, uma criança, por exemplo, ela não consegue muitas vezes lidar com as feridas emocionais. E isso acontece porque uma criança não tem a habilidade, às vezes, mental que nós adultos já temos, né? Hoje a gente já tem uma certa consciência de tipo, alguém nos machucou, a gente vai olhar para aquela situação e a gente vai dizer, tá, eu te perdoo, vou tentar trabalhar isso, vou fazer uma sessão de, sei lá, vou num psicólogo. Mas uma criança, principalmente numa escola, por exemplo, quando às vezes ela sofre bullying, né? Às vezes ela sofre qualquer tipo de problema, ela muitas vezes não vai conseguir superar um trauma muito forte emocional na vida dela. E o que vai acontecer? Ela vai começar a carregar isso no corpo de dor dela. Então, cada coisinha, às vezes quando ela era criança, ela sofreu um abuso, ou a mãe dela, ela teve conflitos com a mãe, com o pai, podia ser alcoólatra, enfim, qualquer tipo de coisa. As crianças, elas tendem a evitar essas emoções. Se vocês perceberem, elas não gostam de ficar ali na infelicidade, né? Elas querem ser felizes e elas deixam de lado, elas escondem essas emoções. E a gente fez isso durante muito tempo, né? A gente chegava do colégio, às vezes a gente sofria alguma coisa, alguém falava alguma coisa, a gente tipo, não queria falar, não queria resolver isso, né? A gente queria brincar, a gente queria se divertir. E não tá fazendo esse tipo de diálogo ali. Então, com isso, o momento da nossa vida em que a gente mais carrega, né, esse nosso corpo de dor é na nossa infância.
No entanto, a gente também vai trazer essas feridas emocionais ao longo da nossa adolescência, né? Porque a gente passa por várias situações ao longo da nossa vida e tudo isso também vai trazendo. Então esse acúmulo, ele não é só quando a gente é criança, ele também é quando a gente é adulto e adolescente. E uma outra coisa que é legal trazer assim, que foi uma coisa que ele coloca no livro dele, é que os bebês, eles trazem no campo deles, né, quando os bebês vêm para o mundo, eles trazem nesse campo, quando eles vêm para o mundo, eles também trazem um corpo de dor. E muitas vezes esse corpo de dor, ele não é individual, né? Ele é coletivo. Então eu posso trazer, já quando eu nasço, um corpo de dor baseado na minha família, nos meus ancestrais. Se a minha família tinha situações que não resolveu, eu vou trazer através do meu código genético essas questões para serem trabalhadas. Então a gente tem que perceber que o corpo de dor, às vezes, ele não vai ser só individual e que pode ser que eu esteja trazendo também da minha família. Então, eu conhecer a história da minha mãe, eu entender as coisas que ela viveu, as coisas que ela passou com a família dela. Tudo isso é importante pra gente entender, às vezes, o que tá ativando ali na gente, em certas situações, todos esses gatilhos, né? E, então, falando sobre os bebês, como eu falei, os bebês recém-nascidos, eles muitas vezes trazem isso de uma forma muito intensa. Então, por exemplo, tem bebês que, se vocês forem perceber, se vocês têm bebês na família de vocês, eles trazem de uma forma tão intensa que, sabe aqueles bebês insuportável, que não param de chorar um minuto, assim, tu fala, cara, o que acontece que essa criança não para de chorar, insuportável? Justamente, eles já trazem um corpo de dor muito forte, muito ativado, e isso vai despertando vários gatilhos neles ali. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes pode ser que tu conheça um bebê que é muito querido, que não chora, né? Que ele nasce, ele vai no colo de todo mundo. E é justamente porque ele traz um corpo de dor menos denso, né? Um corpo de dor mais tranquilo, mais leve. Só que o que o Eckhart Tolle ele fala? Que isso não significa que eu ter um corpo de dor menos denso quer dizer que eu sou mais evoluído. Isso não significa. Então, pode ser que o fato de eu ter trazido um corpo de dor mais denso faça com que eu desperte mais rápido. Porque assim como eu até falo aqui nos meus posts, né? Muitas vezes a gente vai passar por situações na nossa vida em que a gente vai precisar sofrer um negócio muito forte pra gente gerar um movimento, né? Às vezes, sei lá, a casa tem que pegar fogo pra gente entender que a gente tem que cuidar do gás, né? Às vezes a gente tem que sei lá, como eu falei da minha história mesmo, do meu relacionamento, eu tenho que chegar num nível de violência tão grande pra eu dizer assim, tá, chega, eu vou sair desse relacionamento porque não dá mais, né? Então, o corpo de dor, ele vai sendo ativado através de várias situações que acontecem na nossa vida. E quanto mais denso, muitas vezes maior é o nosso despertar. Porque a gente não vai suportar, né? A gente vai ser ativado o tempo inteiro ali e a gente não vai suportar. E aí a gente vai despertar. Então, eu não trouxe um corpo de dor muito denso. Legal, tipo, talvez tu vai sofrer, entre aspas, menos na vida, mas pode ser que você vai demorar mais tempo para conseguir despertar, para conseguir trabalhar os seus processos, porque muitas vezes a gente só consegue, através do sofrimento, ter a sinalização do que a gente precisa curar. Por isso eu falo da importância da gente trazer o sofrimento na nossa vida e não olhar para ele como algo negativo, e sim como uma coisa necessária para a gente gerar as mudanças. Então, isso realmente é importante. Uma coisa que é legal a gente entender também, como que o corpo de dor ele é ativado, né? A gente tem que perceber que o corpo de dor ele vai estar sempre com as energias compatíveis com a vibração dele. O corpo de dor ele se alimenta da infelicidade. Então, assim como qualquer ser vivo no planeta Terra, né, que precisa se alimentar, ele também precisa. E quando ele começa a sentir esse movimento, essa vontade, ele vai usar qualquer coisa para se alimentar. Então, assim, uma briguinha no trânsito, alguém te passou na frente do teu carro, teu namorado falou uma palavra pra ti, qualquer coisa que aconteça vai fazer com que tu ative esse gatilho para que tu possa alimentar. E é engraçado porque a gente não consegue perceber
quando que isso começa? Simplesmente começa, e se a gente está na inconsciência, a gente vai gerando uma retroalimentação de um pensamento negativo que alimenta a minha energia, que leva lá para minha mente, e aí eu alimento a minha emoção, e a emoção alimenta a minha energia que leva para o meu pensamento, e eu vou criando um ciclo. E cada vez mais eu vou me irritando e eu vou começando a falar coisas que eu não falo geralmente, e eu vou perdendo o controle. Então, é legal a gente perceber o quanto o corpo de dor ele pode controlar a nossa vida e o quanto ele pode nos aprisionar num estado de solidão, né? Porque quando eu tenho ele muito ativado, o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir lidar e conviver dentro de um relacionamento com uma pessoa se eu não curei, né, essas questões? Eu falo também da questão de... Eu gosto de falar também da questão de Cristo, né? Se a gente fosse olhar por que Cristo, por que Jesus, ele tá lá na cruz, né? Ele tá carregando lá a cruz, ele tá sofrendo, ele tá sangrando. O que ele tá... é como se fosse uma imagem que é muito falada e muito significante para a sociedade de hoje, né? A gente olha para Cristo e a gente diz, nossa, eu me identifico tanto com essa imagem, né? Essa imagem representa tanto para mim. E por que isso acontece? Justamente por causa da nossa afinidade, né? Porque é como se a gente estivesse olhando para Cristo e percebendo o quanto o nosso corpo de dor se alimenta disso. É uma identificação de uma forma muito inconsciente. É como se fosse um reconhecimento de que nós temos isso também. Então, não é por acaso, né? E como o nosso corpo de dor ele é curado, ele é criado, né? O nosso corpo de dor ele vem através das nossas emoções e ele tem uma inteligência muito primitiva. Então, não sei se vocês sabem quais são os 7 corpos sutis que a gente tem aqui, né, no nosso corpo, mas ele é alimentado através do corpo mental inferior. O que é o corpo mental inferior? É aquele corpo mais primitivo. Então, é aquele corpo que ele é muito baseado na sobrevivência, né? Toda vez que eu tô passando por uma situação de ameaça da minha sobrevivência, então alguém fala alguma coisa pra mim e eu me sinto desprotegida, eu vou ativar esse corpo mental inferior, que está muito relacionado com o nosso instinto de luta ou fuga. Eu já falei aqui algumas vezes de que quando alguém nos tira do sério, a gente perde controle, a gente perde a cabeça e a gente começa a simplesmente enlouquecer. A gente vai levar o sangue para as nossas mãos e a gente vai ter vontade de bater naquela pessoa, ou a gente vai levar o sangue para as nossas pernas e a gente vai ter vontade de agredir ou de fugir, né? Então, essa questão da sobrevivência é ativada muito forte pelo corpo de dor. O corpo de dor ele é essa coisa primitiva. E como eu falei, assim como qualquer forma no mundo, ele vai se alimentar dessa energia porque ele é viciado em infelicidade. Então, qualquer sensação dura da vida, uma pequena frustraçãozinha, sei lá, eu queria que acontecesse isso, veio o meu X lá totalmente diferente daquilo que eu queria, eu já vou ativar meu corpo de dor, porque ele não precisa de nada, ele precisa de um fiozinho para ele poder ser ativado e para ele poder gerar uma situação, às vezes até grande, uma tempestade num copo d'água para eu conseguir ativar ele. O corpo de dor ele cresce através dos nossos pensamentos negativos e com os conflitos nos nossos relacionamentos, né? Como eu falei. Então, quando a infelicidade assume o controle, é como se a gente perdesse o controle dos nossos 5 sentidos, né? Ele tem esse poder de gerar essa desestruturação dentro da gente. E muitas vezes parece que quando a gente está dentro dessa infelicidade inconsciente, é como se a gente quisesse se alimentar cada vez mais disso. E aí aquela pessoa que está do nosso lado, a gente acaba chamando ela junto para aquela infelicidade. Então, por exemplo, eu tô triste, sei lá, acabei meu relacionamento, o que acontece? Eu simplesmente coloco mais uma música para me afundar ainda mais no buraco. E se aquela pessoa não tá me dando atenção, eu começo a projetar a minha infelicidade para aquela pessoa trazer cada vez mais aquele sentimento de infelicidade para mim. É muito louco isso, né? A gente pensar que a gente quer se retroalimentar de uma coisa que tá nos fazendo mal, né? Mas é justamente isso que acontece, é isso que ele faz com a gente. Então, é interessante a gente observar como o corpo de dor ele se alimenta. E falando um pouquinho da questão dos pensamentos, né, e da energia e da vibração, que eu queria trazer um pouquinho essa questão, tudo que existe ao nosso redor a energia, o móvel, a cadeira, esse celular, né, tudo que temos ao redor da gente, tudo que está aqui é energia. Só que cada coisa
vibra numa frequência. Então, a cama vai ter uma frequência, o celular vai ter outra. Cada coisa que existe ao nosso redor vai ter um tipo de frequência vibratória. Só que dentro dessa frequência vão existir as moléculas, os átomos, os elétrons, as moléculas subatômicas. Existem toda uma composição que gera e que vai formar aquele objeto. Só que os nossos 5 sentidos, né, eles conseguem perceber aquele lugar, aquele ambiente, aquele objeto como uma forma física por conta da velocidade com que se mexe essas energias, né? E o que é os pensamentos? Os pensamentos também são uma forma de energia, assim como um celular, só que eles vibram em uma velocidade muito mais rápida. Por isso, a gente não consegue enxergar os pensamentos. Mas eles também são um pacotinho de energia, eles são um quantum, né? Uma molécula subatômica. E toda vez que eu começo a pensar em alguma coisa, eu vou estar levando esses pensamentos para uma frequência determinada, né? Então, se eu penso coisas negativas, a frequência que vai estar esses pensamentos, lá na escala Hertz, não sei se vocês sabem lá do David Hawkins, né? A escala dos pensamentos, eu vou colocar ela lá embaixo. E o que acontece? O nosso corpo de dor, ele se alimenta dos pensamentos negativos. Então, se eu começo a pensar positivo, eu vou afastar esse meu corpo de dor, eu vou eliminar esse gatilho. Porém, o contrário é verdadeiro. Então, quando eu começo a pensar, né, muito negativo, eu vou ativando isso através das minhas emoções e eu vou dando e validando esses pensamentos negativos, eu vou ir ativando cada vez mais esse corpo de dor. Por isso que é legal a gente perceber assim, que se eu tô vibrando alto, eu não vou ativar o corpo de dor. Porque o corpo de dor, ele precisa de uma vibração baixa, ele precisa de energia negativa, pensamento negativo para ser ativado. E é justamente por isso que às vezes pode ser que tu acorde de manhã, quando tu começa a pensar negativo, já começa a vir tudo à tona, todas aquelas situações, todas aquelas sensações horríveis no teu corpo. E se tu dá valida, e se tu não tá na consciência, tu se perde e tu vai cada vez mais ficando pior. E daí é capaz de tu passar o dia inteiro atraindo coisas ruins, sei lá, bater o carro, pegar o ônibus atrasado. Tudo isso por conta dessa sequência de compatibilidade energética, né? Porque a minha vibração, os meus pensamentos vão estar sempre compatíveis com a minha vibração. Por isso que eu sempre falo da importância da gente cuidar da nossa vibração, da gente se alimentar com alimentos bons que nos deixam leves, da gente praticar exercício físico, da gente passar a viver uma vida cuidando da nossa energia. Porque se eu cuido da minha energia, como eu estou me sentindo, eu vou ter pensamentos compatíveis com a minha energia. Consequentemente, eu não vou ativar o meu corpo de dor. E se eu não ativo o meu corpo de dor, o que acontece? Eu não vou discutir com pessoas, eu não vou atrair situações ruins, eu não vou ficar com aquela sensação de rejeição, eu não vou trazer memórias emocionais do passado que me machucam. Olha quanta coisa eu vou deixar de viver que são ruins pro meu dia, simplesmente porque eu tô cuidando da minha vibração. E eu falo assim, eu posto todos os dias, né, a minha alimentação, tudo que eu faço, justamente por conta de que eu quero mostrar pra vocês que eu realmente faço isso, né, eu realmente utilizo o melhor que eu posso, esse fluido energético que tá no meu corpo, que eu falo que a providência divina que nos deu, né, esse corpo, nós somos alma em essência, né, e nós estamos em um corpo, em um fluido energético, a gente tem o corpo para que essa energia possa fluir. E eu falo que o nosso maior propósito aqui é como a gente vai cuidar dessa energia para poder criar situações na nossa vida que vão nos ajudar a prosperar, que vão nos ajudar a atrair situações boas, né? Porque todo mundo que está aqui sabe que existe a lei da atração, né? E a lei da atração, ela funciona através do nosso campo vibracional, através da nossa frequência. E quando eu começo a cuidar da minha energia, eu vou começar a ter pensamentos positivos. Consequentemente, eu vou começar a atrair situações positivas na minha vida. Não existe outro caminho, isso é ciência, isso já foi comprovado cientificamente pela física quântica. Não é algo que eu vou discutir porque isso já é comprovado. Então eu quero trazer para você a importância da gente cuidar da nossa energia. E falando um pouquinho sobre essa questão do corpo de dor, o que eu posso fazer, Marina, então, além de cuidar da minha vibração, né, através de alimentos e tudo mais, porque eu até estava falando com uma amiga minha, né,
que se cuida muito, que cuida muito da energia dela. Todos os dias ela faz todos os rituais que eu inclusive coloco na Vivência Nanda. Ela raspa a língua, ela passa o gelanete nas narinas, ela medita, ela come bem, ela não come carne, frango há muito tempo. E ela cuida muito da energia dela. E mesmo assim, às vezes, ela se percebe numa situação ruim. Eu falo que acima dos nossos rituais, a mente, ela tem um poder muito grande. E quando a gente consegue passar a controlar os nossos pensamentos, a gente vai conseguir lidar com essas questões vibracionais de uma forma muito mais rápida, né? Então, vamos supor que eu tô com o meu corpo de dor ativado nesse momento. Não cuidei da minha vibração e daí o meu namorado falou um negócio pra mim, putz, ativou. A minha mãe falou, porque tu tá gorda mesmo, tu tá feia, né? Qualquer coisa que alguém te falou e ativou essa sensação horrível no teu corpo de nossa, eu sou um lixo mesmo, nossa, olha o que eu tô passando, nossa, como eu tô mal, meu Deus, não fala isso, eu tô me sentindo muito mal. E começa a vir toda aquela sensação. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai ficar alerta. Primeira coisa, presta atenção nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Observa como que tá essas formas de infelicidade estão se manifestando dentro do teu corpo. Essa irritação, essa raiva. Simplesmente percebe assim, nossa, olha como eu tô me sentindo. Nossa, eu tô ficando irritada, meu Deus. Nossa, olha como tá acontecendo no meu corpo. É como se tu fosse sentindo tudo que tá acontecendo, mas em alerta, não vivenciando aquilo. Simplesmente, nossa, meu Deus, eu tô ficando muito irritada. É como se tu prestasse atenção nos teus pensamentos. Olha o que eu tô pensando. Nossa, olha só o que eu tô trazendo. Meu Deus, é como se realmente tu passasse a observar aquilo que tu tá pensando. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tu tá atento às justificativas dos teus pensamentos. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Sei lá, escassez. Meu pai me falou... Não, a gente deu o exemplo da pessoa gordinha, né? Vamos supor que alguém me chamou de gordinha. E aí eu falei assim, nossa, olha como eu tô me sentindo rejeitada, eu tô me sentindo um lixo. Logo depois que eu me sinto assim, o que vai vir naturalmente? Mas tu também é uma gorda, eu não sou gorda, eu como o que eu quiser, eu prefiro ser assim, é melhor eu ser assim, eu sou mais feliz assim, vocês não têm que ficar comigo aqui, eu faço o que eu quiser. E aí eu começo a justificar, né, esses pensamentos. Esse é o segundo passo, tá? Quando o primeiro passo, ativa o corpo de dor, o segundo passo é eu começar a justificar essas questões. Como se eu tivesse, criando um embasamento científico do porquê que isso tá acontecendo comigo, me colocando numa situação de vítima, que o outro tá falando um negócio pra mim que, não é verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção nas justificativas que eu tô explicando a minha infelicidade, né? Que, na verdade, essas justificativas vão ser os causadores da ativação desse corpo de dor. Então, tudo aquilo que eu tô pensando nada mais é do que uma retroalimentação para eu continuar pensando negativo. Se eu continuo querendo justificar esse pensamento que eu tô ativada, cada vez eu vou pensar mais. Então, percebi que eu comecei a pensar negativo, percebi que isso foi ativado em mim, percebi que eu comecei a me justificar sobre isso que tá acontecendo comigo. Cara, por que eu tô me justificando? O que tá acontecendo? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo que eu falo é realmente eu me desidentificar desta situação. E como que eu consigo me desidentificar de qualquer pensamento e de qualquer sentimento, né, que eu tô vivendo? Me colocando em presença. Como eu me coloco em presença, Marina? Eu preciso buscar a meditação na minha vida. Eu preciso todos os dias sentar lá, nem que eu fique 5 minutos, mas eu ir observando os meus pensamentos. Eu preciso sentar, seja numa cadeira, seja num sofá, mas eu preciso praticar. Todos os dias olhar para minha vida, desde a hora que eu acordei, no meu dia anterior, e perceber como os meus pensamentos estão se manifestando, né? A consciência que eu tenho, quando eu me coloco numa consciência, quando a consciência se manifesta, o ego ele vai embora. E essas justificativas que eu faço o tempo inteiro sobre algo que alguém ativou em mim, nada mais é do que uma forma do meu ego se manifestar e o meu corpo de dor junto. O ego, ele só existe quando eu estou inconsciente. Quando eu começo a ficar alerta, quando eu começo a perceber as justificativas da minha mente,
Quando eu começo a me colocar em consciência, quando eu coloco em consciência, eu realmente vou mudar totalmente aquela falsa verdade que está acontecendo ali naquele momento. Então aquela pessoa está falando comigo, putz, eu percebi que eu estou sentindo algo, putz, eu percebi que eu estou justificando aquilo que eu estou ouvindo e que eu estou sentindo dos meus pensamentos. Peraí, deixa eu voltar aqui, zera a mente, traz a tua respiração, inspira, sabe? Uma forma que eu gosto muito de trazer a consciência é através da respiração. Porque quando eu tô consciente da minha respiração, como o ar tá entrando e como ele tá saindo, é muito difícil da minha mente estar junto. Isso é uma forma muito legal da gente entender. Então, se eu estiver passando por uma situação como essa, de eu estar ativando meu corpo de dor, eu posso simplesmente começar a fazer uma respiração. Inspira, conta até 7, segura o ar, conta até 7, solta o ar, conta até 7. Isso vai te trazendo para essa presença. Uma coisa que é muito legal da gente perceber, e é uma coisa que eu sinto muito na minha realidade quando eu faço isso, é que quando tu começa a se colocar em presença, é como se uma inteligência muito maior começasse a agir naquele momento. É como se o Criador estivesse ali, sabe? Porque assim, se a gente for pensar, né, as emoções, elas são apenas emoções, né? Se eu não tenho uma história por trás de uma emoção, aquilo é só uma emoção. Pensa comigo, tristeza. Tipo, sem uma história, tipo, eu tô triste porque a minha mãe me dizia que eu era gorda e daí agora eu sou triste por conta disso. Agora pensa só no sentimento tristeza, na emoção tristeza. Ela sozinha, ela faz algum sentido? Ela não faz sentido nenhum, né? E é justamente isso. Quando eu simplesmente só olho pra emoção, é como se eu esquecesse a historinha, né? Eu esquecesse tudo aquilo que a minha mente fica criando para eu validar uma história, eu despersonalizasse, né, tudo aquilo que eu tô sentindo, eu esquecesse aquelas histórias, eu não levasse pro pessoal as emoções que eu tô sentindo no meu corpo, simplesmente aceitasse, nossa, olha, eu tô gerando uma raiva. Isso não quer dizer nada, é só uma raiva. E na hora que eu percebo que eu tô com essa raiva e eu simplesmente sinto ela e digo assim, tá, tudo bem, daqui a pouco vai passar. É uma raiva, isso não quer dizer nada, não tô ativando nada em mim, ela começa a ir embora, né? Quando essa inteligência que eu falo que ela vem, é justamente quando a gente começa a perceber que aquela história não é nada. Simplesmente quando eu tô em consciência, quando eu tô em presença, eu começo a reconhecer que de fato eu sou luz, né? E é só na consciência, é só na presença que eu consigo perceber isso, né? Nós somos, eu falo que nós somos realmente almas muito privilegiadas de estarem aqui nesse momento do despertar, de poder, por exemplo, hoje estar ouvindo isso, entendendo essas questões sobre a consciência, né? Sobre como eu posso sair da minha mente, como eu posso sair do jogo da mente e poder viver uma vida abundante, porque eu falo que a única coisa que nos impede hoje de poder ter o resultado que a gente quer na nossa vida são os nossos pensamentos, né? Eles que nos boicotam, eles que nos auto-sabotam. E a gente conseguindo identificar e ir trabalhando isso, a gente consegue realmente ter uma consciência e viver uma vida mais na ação. Durante essa série de lives, eu posso dizer que eu percebi o quanto para as pessoas manada, eu falo, a maioria das pessoas é difícil se colocar em ação. É muito desafiador se colocar em ação. Eu vejo o quanto a vivência Nanda, né, ela tem trazido para as pessoas muito essa questão de agora eu consigo fazer, porque eu tô nessa egrégora, porque eu vejo os outros fazendo, isso me motiva e eu vou lá e faço. Então essa semana eu coloquei um desafio do banho gelado e todo mundo foi lá e tomou, e aí os relatos, assim, tipo, dá vontade de chorar, assim, porque é muito legal de perceber como eu olhando o outro, eu consigo me motivar, né? E muitas vezes a gente tá aqui numa série de lives, as pessoas não conseguem se automotivar, né? E é uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa essência. Como eu posso me automotivar? Como eu crio essa automotivação, né? Pela mente. Eu preciso treinar minha mente para me motivar. E, inclusive, teve um dia, né? Acho que eu até falei nessa série de lives que o meu celular ficava desligando o tempo inteiro. E quando eu consegui terminar a oração do Ho Oponopono, eu parecia uma louca gritando, né? Comemorando. Justamente
por conta de eu entender que eu preciso treinar minha mente, que toda vez que eu conseguir uma pequena conquista, ela celebre, ela vibre, porque com isso eu gero dopamina, eu gero adrenalina, eu gero muitos neurotransmissores que vão levar para o meu cérebro uma sensação de prazer. E toda pequena conquista, ele vai entender que é algo bom. E aí eu vou ir me retroalimentando disso e isso eu vou criando uma automotivação. Porque ninguém, entende uma coisa, ninguém vai te motivar nessa vida, cara. Ninguém, só tu. E se tu não treinar isso dentro de ti, sinto muito, tu não vai alcançar nenhum resultado na tua vida. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, dentro da vivência e o quanto é importante a gente ir treinando isso nas meditações. Até eu tô na praia, né? E as pessoas me perguntam, tá, mas por que tu tá na praia? Tu tá tanto tempo aí na praia? Justamente porque eu tô gravando um curso de meditação na praia para pegar exatamente essa energia, esse campo de energia muito alto. Eu sinto que São Paulo é muito denso e por mais que eu esteja com o campo alto, quando eu gravo uma meditação, né, eu faço sempre uma limpeza antes de gravar, a praia tem uma energia muito diferente. E justamente esse curso de meditação que eu tô criando, ele vai falar o primeiro módulo só sobre a mente. A gente não vai nem sentar para meditar. Porque enquanto eu não entendo o que é a mente, eu não entendo como ela funciona, cara, eu não vou conseguir sentar. Porque eu não vou conseguir identificar o que está acontecendo, né? Eu vou perceber as vozinhas e eu vou dizer, não consigo meditar. Porque, olha, minha mente fala comigo o tempo todo. Então, primeiro, eu tenho que ter esse entendimento mental de como a mente vai querer buscar um caminho para eu não meditar. Porque é isso que acontece. E é por isso que todo mundo tenta meditar e não consegue. Porque é a mente que está ali o tempo inteiro nos atrapalhando. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões, a gente vai buscar uma prática muito mais profunda, a gente vai conseguir ir para longe, a gente vai conseguir realmente não validar, né, tudo aquilo que a nossa mente fica trazendo o tempo inteiro. Tá doendo as costas, tá doendo isso, tá doendo aquilo, né? Tudo isso são questões que vêm quando a gente tenta sentar. Ai, deixa eu olhar a mensagem, alguém me mandou. Tudo isso são questões que vêm na hora que a gente senta para tentar meditar. E muitas vezes a gente só consegue trazer uma meditação guiada, só que a meditação guiada, eu falo que ela limita muito a gente, porque eu, como eu falei até nos stories hoje, eu sou adepta de que a gente tem que meditar, a gente tem que fazer as perguntas pra gente sobre as questões que estão vindo à tona. Então, se ontem eu briguei com a minha mãe, eu tenho que sentar hoje, conseguir me concentrar a ponto de me perguntar por que eu briguei com a minha mãe? O que eu senti quando eu briguei com a minha mãe? O que está acontecendo? O que isso está ativando em mim? Da onde que vem isso? E eu tenho que conseguir ser capaz de eu me perguntar isso sem eu precisar que alguém fale, né, comigo isso. Então, a ideia das meditações é fazer meditações guiadas, sim, muitas meditações para a gente fazer detox mesmo do nosso campo de energia, mas acima de tudo é eu colocar meditações que vocês vão ficar em silêncio, né? Que vocês consigam se colocar em onda teta para vocês irem se perguntando isso e depois, quando vocês terminarem o curso, vocês estarem com uma autonomia 100% de que eu consigo meditar sozinha. Porque muitas vezes a gente termina um curso de meditação, né? Eu mesma já fiz alguns cursos de meditação e a gente se torna dependente daquele áudio. A gente não consegue sentar sozinho, colocar uma música e fazer. E a gente tem que conseguir fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento, sozinho. Porque a meditação, pra mim, ela é como escovar os dentes. Peraí, deixa eu sentar aqui, deixa eu meditar aqui, que eu preciso pra me entender esse problema que acabou de acontecer na minha vida, que foi ativado no meu corpo de dor. E agora vocês já aprenderam o que é corpo de dor. Então, essa é a intenção, queria só compartilhar com vocês essa questão, que eu vejo que eu tô criando com muito propósito, porque eu percebo, assim, que tudo que eu entendi, tudo que eu sei sobre a mente me ajudou muito para que eu conseguisse meditar. Eu acho que se eu não soubesse o funcionamento da mente, talvez eu não conseguisse meditar até hoje. E eu percebo nos meus atendimentos o quanto as pessoas têm essa dificuldade de conseguir meditar por conta de não entender o que é mente e o que é coração. O que é intuição? O que está vindo agora? É o Criador ou é a mente? Como que eu sei o que é a mente e o que não é? Então, todas essas questões são muito importantes para que a gente consiga ter uma prática bem profunda, assim, né, de conexão. Então, eu acho que era isso, gente.
Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Exatamente, eu sinto muito essa densidade em São Paulo. Inclusive, eu acordo 10 para 5 da manhã para meditar, porque é o momento em que a energia e os pensamentos das pessoas ainda não começaram, né? Quando tá todo mundo dormindo, a gente consegue ter uma clareza maior. Quando as pessoas já estão num movimento, é como se, como eu falei hoje na live, pensamento é um quantum de energia e ele vibra numa velocidade e isso chega pra mim, né? Então, quanto mais pessoas perto de mim, mais difícil de eu conseguir me colocar no meu espaço para eu meditar. E quando eu tô nesse momento das 5 da manhã, 6 da manhã, é muito mais fácil de eu conseguir me colocar numa situação de concentração e uma conexão profunda comigo mesma. Por isso da importância desse horário, assim, pra mim eu vejo que se eu vou tentar meditar, tipo, meio-dia, eu até consigo, mas eu vou perceber que vai levar um tempinho maior, ou eu não vou receber tudo aquilo que eu preciso, às vezes, de orientações, de coisas que eu tô buscando ali naquela prática. Então, a densidade de São Paulo é muito, muito alta, é muito difícil. E eu percebo isso nitidamente. Eu aqui na praia, pra eu gravar esse curso, cara, tá sendo tipo assim, eu sento e venho, sabe? É uma coisa muito mais fácil. E durante a semana é mais fácil ainda, porque tem menos gente, né? Durante o final de semana a praia ela enche, então já fica um vucu-vucu, um barulho e tudo mais. Mas agora durante a semana é muito mais fácil. Então é bem isso, a densidade dessa. Por isso que é legal, assim, uma vez por semana vocês conseguirem buscar, irem para uma natureza, talvez irem para uma praia, uma chácara, um sítio. Isso é muito legal para que a gente possa se conectar com a gente, com o nosso campo, porque a gente dentro de uma cidade, a gente está dentro de uma consciência coletiva e a gente está sendo refém e sentindo tudo aquilo que as pessoas estão sentindo, né? Pensa uma manada junto, a gente vai receber aquela energia, não tem como. Então a gente fazer uma viagem, a gente se colocar para fora daquele lugar que a gente está sempre é muito importante também para a gente manter o nosso campo vibracional mais elevado. Certo? Então tá, acho que era isso, gente. Muito obrigada, meu celular me ajudou hoje. Fico muito feliz com isso. E espero que eu possa ter ajudado vocês. Como eu falei, acho que eu falei antes, né, da questão do resumo. Quem quiser o resumo da live de hoje, eu fiz um e-book bem bonitinho que eu vou disponibilizar para Vivência Nanda juntamente com essa aula. E quem quiser realmente esse e-book, me manda o seu e-mail ali, que eu mando bem tranquilo, super de boa aí. Que eu sei que sempre tem alguém que está precisando desse conteúdo e quanto mais conhecimento, né, mais a gente vai conseguindo se conhecer e sair desses emaranhados de sofrimento, tá bom? Muita gratidão, um beijo de luz, fiquem bem.